Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Nelson, pastor da igreja Holiness em Sapezal. Estaremos juntos toda semana para compartilhar a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você já tem nos acompanhado, compartilhe essas mensagens com alguém, abençoe uma vida. Está começando o Holy Life. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, que diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O arrependimento, ele é a primeira mensagem que Jesus nos traz no início do seu ministério. Quando nós olhamos a palavra arrependimento, nós vamos compreender e entender que ela está no centro do Evangelho de Jesus. A primeira coisa que Jesus declara é: arrependam-se, pois está perto o reino dos céus. É muito contraditório nós olharmos a mensagem de Jesus, a ideia que Jesus passa do reino de Deus, a forma que ele nos traz o que é o reino de Deus, com as mensagens que nós ouvimos hoje, atualmente. O que ouvimos são mensagens de prosperidade, de vitória, de bênçãos, de promessas. Sendo que o que Jesus mais pregou foi o arrependimento, a mudança de vida, a mudança de caráter, uma postura cristã que impacta a sociedade. Queridos, o arrependimento ele é muito mais profundo do que o remorso. O remorso é quando a pessoa tem a consciência, tem o entendimento do que ela fez foi errado, que o caminho que ela está trilhando é um caminho errado, é um caminho longe do propósito de Deus, está vivendo em pecado. Então, num breve momento, essa pessoa ela tem um remorso, ela sente um peso, ela até sente a culpa, porém logo ela volta a trilhar os mesmos caminhos que ela estava de pecado, errando, caminhando longe de Deus. O arrependimento genuíno é o arrependimento que produz mudança de caráter. Um grande pastor chamado Augusto Nicodemos, certa vez ele declarou que hoje nas igrejas há muitos choros, muitas lágrimas, muitos gemidos, mãos levantadas, mas nenhum sinal de arrependimento verdadeiro. Não há mudança de caráter. O que essa frase quer dizer é que hoje o que nós vemos é, muitas vezes nós choramos, nós gememos diante de Deus, nós declaramos que estamos arrependidos, mas no dia a dia, quando temos que colocar a palavra em prática, nós não mostramos nenhum fruto de arrependimento, não há mudança de caráter, não há mudança de postura, porque quando eu estou arrependido, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Se eu era mentiroso, se eu praticava mentira, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Se eu dava falso testemunho, eu não dou mais falso testemunho. Se eu antigamente era uma pessoa fofoqueira, eu não fofoco mais. Se eu era uma pessoa amargurada, orgulhosa, eu abandono essas práticas, porque verdadeiramente no meu coração ocorreu o verdadeiro arrependimento. É essa a mensagem do Evangelho: arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Sabe, irmãos, quando a igreja verdadeiramente se colocar de joelho diante de Deus, quando os cristãos se levantarem e começarem a praticar o verdadeiro evangelho do arrependimento, a igreja irá impactar o Brasil, a igreja irá impactar o mundo. Se você na sua cidade, se você dentro da sua igreja começar a viver o verdadeiro evangelho do arrependimento, buscando se santificar, buscando o perdão de Deus, buscando se humilhar, arrependendo das suas condutas, dos seus pecados, da sua postura
que fere o Evangelho de Cristo, com certeza o poder de Deus, o Espírito Santo, irá se manifestar de forma verdadeira e genuína. E aí sim, aonde você estiver, ali vai se manifestar o reino de Deus. Aí sim, quando a igreja se mover nessa ação de arrependimento, o mundo, a sociedade vai ser impactada, porque vai enxergar, e mais do que enxergar, vai sentir a igreja verdadeira, uma igreja que se arrepende diariamente, uma igreja que não se conforma com o seu pecado, uma igreja que não se conforma com a dureza do seu coração, mas busca diariamente o poder, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Busca diariamente viver o que é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento que produz mudança de caráter, que produz mudança de vida. É isso que Jesus começou a pregar. Arrependei-vos, abandone os seus pecados, volte-se para Deus. Quando Martinho Lutero escreveu as suas teses, as primeiras teses dele, ela aborda o arrependimento. A base da reforma protestante está firmada no arrependimento. A base do Evangelho do Senhor Jesus está firmada sobre o arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Sem reconhecimento do pecado não há graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós nos arrependemos, Deus derrama a graça, irmãos. Nesse momento, se você de coração se arrepender, nesse momento de coração, você aí onde você está, orar ao Senhor, falar: meu Senhor Jesus, produz arrependimento no meu coração, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha conduta que eu tenho feito até hoje, o Senhor Jesus vai te perdoar. E se esse arrependimento for genuíno, não for apenas da boca para fora, não for apenas algo movido por remorso, por medo do inferno, por medo de estar no inferno, não é isso. O arrependimento verdadeiro, ele é produzido porque nós compreendemos o amor de Deus. Quando nós nos deparamos com o amor de Deus, quando nós olhamos para a cruz do Senhor Jesus Cristo, nós compreendemos que esse é o amor maior, que nada pode se comparar a este amor. Então, por amor a Cristo, por Ele ter nos amado primeiro, nós nos arrependemos e buscamos viver uma vida em santidade. Busque uma vida do verdadeiro arrependimento, que produz uma mudança de caráter. Eu quero orar com você agora para que o Senhor nos ajude nesta caminhada. Querido Senhor Jesus, nós queremos nessa vida, nessa terra, caminharmos, ó Deus, firmados na palavra do Senhor, no verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho do arrependimento, que é o Evangelho da mudança de vida, que é o Evangelho que nos leva a caminharmos, ó Deus, reconhecendo os nossos pecados, buscando em Ti o arrependimento genuíno que produz mudança de caráter. Nos ajude a caminharmos segundo a direção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Está passando aqui embaixo o nosso contato. Se você quiser uma oração, se quiser conversar, estamos à disposição. Viva a vida de Deus. Seja santo.